eu tenho uma pele que é um pouco sensibilizada, porque já tomei Roacutan, e na minha pele ele já ficou um vermelhinho, já deu uma leve ardência, então não tem que ler, tem que saber ver se é indicação para o seu tipo de pele. É um produto bom, interessante? Sim, mas com a indicação correta. E para saber, precisa passar em consulta, né? Sim, passar em consulta para avaliar teu tipo de pele. Ah, eu já sei, minha pele é oleosa, já passei em consulta, vou testar esse produto. Ok, e faz um teste antes, né? Ao invés de passar no rosto todo, testa, começa noite sim, noite não, vê como sua pele reage e aí dando certo pode usar. Então, voltando a uma parte mais prática, assim, qual que seria um mito que tem dentro da dermatologia, que tem na cabeça das pessoas, uma coisa muito enraizada e que realmente não funciona, que não é legal, ou que realmente funciona? O que que a gente poderia falar, aprofundar nesse assunto? Então, Mário, até hoje, ó, desde a minha época e até hoje, o pessoal costuma usar leite de rosa, leite de colônia no rosto, como demaquilante, para desobstruir poros, para secar espinha. E não dá para usar esse tipo de produto no rosto. Ele não foi feito para isso. Qual é o problema? Ele tem muito álcool, ele vai ressecar. Então, ah, mas minha pele é oleosa. Não importa, ele vai tirar demais e vai dar rebote. Então, assim, ele não é um produto adequado para isso. E até hoje as pessoas querem usar. Antigamente, o pessoal misturava até um AS junto para fazer tipo de um peeling. E descamava, realmente virava um peeling. Mas volto a falar, tua pele às vezes é sensível, isso vai causar problemas, pode causar queimadura, e como tônico demaquilante, não recomendo também. Hoje a gente tem tanto produto bom, né, como a gente comentou aqui, Sim, sim. coreano, produto nacional, tem linhas nacionais com preços super bons, assim, né, a gente vê, não vou citar os nomes, mas a gente tem produtos bons com preços acessíveis, então nada de usar leite de rosa, leite de colônia para passar na pele, tá? Esses produtos são desodorantes, né? O leite rosa. E aí, Exatamente. já puxando em relação aos desodorantes, né? Tá tendo essa polêmica de fazem mal, que não fazem mal. O que que é a parte dermatológica? A dermatologia fala sobre o uso de desodorantes ou antitranspirantes? Como que tá essa... O que a gente pode levar para a vida em relação a isso? Então, hoje discute-se muito a questão do alumínio, né, da presença do alumínio no nosso organismo, né? Então, panela de alumínio, alimentação, os potes, né, os recipientes de alumínio, o papel alumínio que você põe para assar carne, esse alumínio ser absorvido, causar problemas como demência, inflamação, e aí entra o desodorante que contém alumínio. Então, o antitranspirante, né, atualmente mais eficaz é o alumínio. Então, quem é responsável ali por inibir a produção de suor é o alumínio. Então, a maioria dos desodorantes tem alumínio. O que que tem de estudo científico em relação a esse alumínio, né? Que ele faz mal, ele nada. A gente não tem absorção dele em níveis que vá fazer mal. Aí teve um caso que foi encontrado alumínio no gânglio e a pessoa tinha um câncer de mama. Tem relação com câncer de mama? Não tem evidência científica nenhuma que ele tenha relação com câncer de mama. Então, dos estudos até hoje, não tem nada comprovando que o alumínio cause câncer ou que o desodorante que a gente usa vai ter um nível alto que vá te intoxicar e vá levar a essas complicações. Ah, mas eu não quero usar, não quero correr esse risco. Perfeito. Hoje tem diversas opções também sem alumínio. Tem um desodorante em pedra, que é a pedra alunita, que você passa, essa pedra libera microcristais que vão diminuir a transpiração, vão diminuir a dor. Aí entra um mito que é verdade, né? Não é bem um mito, Aham. que é o leite de magnésia. Leite de magnésia é usado para outras coisas, mas nas axilas ele neutraliza o pH e ele diminui o odor. Ah, que Não vai interessante. diminuir a transpiração. Então, o paciente que às vezes tem aquela pizza, né? Porque a pizza não quer dizer que tem odor. Às vezes a pessoa transpira muito, não tem odor. Você tem a pessoa que transpira um pinguinho e tem odor. O odor ele tem a ver com bactérias que moram ali naquela região, a flora bacteriana da pessoa. Então, o leite de magnésia, ele vai neutralizar o odor, não vai diminuir a transpiração. Então, transpiração acaba indo muito para o uso do alumínio. E tem diversos outros odorantes veganos, sem alumínio. Então, a pessoa pode testar e ver qual que se adapta melhor. Ah, nenhum tá dando certo, não quero usar, tô com aquela pizza.
qual que é a opção? Uma opção muito comum que eu faço consultório é a aplicação da toxina botulínica, Do botox local. botox local. Ele é seguro, a gente passa anestésico, não é dolorido, a pessoa fala, ai meu Deus, eu vou morrer. Não, dá para fazer. E ele tem uma durabilidade muito boa. No geral, os pacientes fazem uma vez por ano Nossa, ou a cada 8 meses. Não que você vai ficar um ano sem transpirar, mas ele vai voltando muito de pouquinho. Então, volta a incomodar normalmente depois de um ano. Então, também é uma ótima opção, ou para complementar o uso dos desodorantes, ou para quem realmente não quer usar desodorante, a aplicação da toxina é excelente. E sem riscos, né? Às vezes tem também um mito que fala, ah, mas eu vou aplicar na axila, eu vou transpirar em outro lugar. Normalmente não acontece. Isso acontece quando a pessoa faz cirurgia, porque a cirurgia ela vai diminuir a transpiração de todo o membro, da axila, do braço, da palma da mão, e aí o cérebro entende que é uma área muito grande, aí ele compensa em outro local. Quando a gente trata localmente, seu cérebro nem percebe, e vida normal. a cirurgia que você fala é a tratamento nos nervos, é isso? Isso, que é a simpatectomia, né? Sim. Que a gente indica quando a pessoa tem aquela hiperidrose nas mãos, que vai escrever, molha o caderno, vai cumprimentar uma pessoa, é muito desagradável. E também quem tem muita hiperidrose axilar. E aí, às vezes, não deu certo o tratamento, não quer fazer o botox. Aí, é indicado essa cirurgia, quem realiza é o cirurgião torácico, né? Que é num gângliozinho ali do lado da coluna. Entendi. Então, parece que para tudo tem jeito, Tudo né? tem É. jeito. Então, resumindo, né, a princípio, não, a gente não vai conseguir, não tem absorção de alumínio pelos desodorantes, né? Muito pior as panelas, né, ou as marmitas, do que realmente você Exatamente. borrifar ali o É. desodorante uma vez por dia. Não tem evidência que absorveu um pouco, sim, pela pele, mas que aquele nível seja um nível Arriscado. arriscado. Nessas outras coisas de mitos, assim, alguma coisa que as pessoas sempre falam e que a gente pode orientar em relação a isso? Ó, eu acho que não é nem um mito, mas assim, uma orientação, né? De uso de pomada, como você citou. Então, o paciente tem uma dermatite, às vezes tem aquela dermatite crônica, eu tenho uma pomada que eu uso. Normalmente é o quê? Corticoide, Uhum. né? Então, é muito fácil, compra sem receita, diferente dos antibióticos, e a pessoa, eu tenho uma dermatitezinha, passa o corticoide, melhora. Dá ali 3, 4 dias, volta, passa novamente. Então, assim, chega muito paciente já com uso crônico, com efeito colateral a longo prazo, de uso de pomadas, principalmente face para dermatite. Então, a gente orienta a não usar, né? Procurar um médico, procurar um dermatologista, porque a gente tem que fazer um tratamento de manutenção para não ficar usando essas pomadas, que elas vão ter efeitos colaterais a longo prazo. Tá? Então, acho que essa orientação é muito importante, que chega muito no consultório, o uso de pomada, né? Que na verdade é medicamento, é corticoide e pode ter efeito colateral aí mais sério a longo prazo. E tem um paralelo muito interessante na oftalmo, que é exatamente o mesmo problema. E são os colírios com corticoide, Sim, né? O pessoal tem uma irritaçãozinha, não faz uma consulta, daí vai lá, pega, compra qualquer colírio também com corticoide, é exatamente o mesmo caso. E aí vai pingando e tem glaucoma, pode ficar cego por conta disso, tem efeito rebote, tem um monte de coisa, né? Então, você vê que o problema não desapareceu na primeira tentativa de auto, né? O ideal é nem se isso, automedicar, mas enfim, eventualmente não funcionou, procura especialista. exatamente. Mas assim, em relação às crianças, para quem tem filhos pequenos, dá umas dicas para a gente poder ter um desenvolvimento melhor da pele, não ter problemas ao longo da vida, assim, o que que a gente poderia, como pais, fazer e orientar as crianças em relação à dermatologia? É engraçado isso, Mário, que eu tenho um menininho, né, de 6 anos, e ele vai sair de casa, ele fala assim, mãe, passa protetor. Ele já sabe, ele gosta de passar o produto, ele se sente protegido, então é muito de como a gente educa mesmo, né? Então, dica, um sabonete adequado, então, para uma criança de 6 anos, não é o mesmo sabonete que eu vou usar na minha filha de 11, né, que já está ali na puberdade. Então, um sabonete mais suave para as crianças menores, e de preferência até gel de banho, óleo de banho, que já hidrate essa pele. Creme hidratante e protetor solar. Então, basicamente isso para as crianças menores. Pré-adolescente, adolescente, aí já é ensinar.
a questão da limpeza, da higiene, porque eles vêm, da infância e aí começa a ficar a pele oleosa, o cabelo oleoso, muitas vezes não sabe lavar direito, não tem o hábito de lavar o rosto de manhã e na hora do banho. Então educar e já mudar para um sabonetinho já para uma pele, né, de pré-adolescente, sabonete que controle um pouquinho a oleosidade. Hidratação ainda é necessário, né. "Ah, mas vai hidratar, vai ficar mais oleoso". Não, a gente tem hidratante à base de água. Então lavou, chegou à noite, hidrata. E aí, né, dependendo se tiver acne, o grau da acne, fazer os tratamentos aí para acne. Em relação também, é bom e importante falar de acne, que é natural quando a criança passa para a adolescência, já fica mais oleoso, e esse aparecimento da acne, ele tem a ver com a complexão física, com a genética, como que é essa, o que que a gente espera, né, quando a criança vai, que idade que começa a aparecer, que a gente precisa se preocupar, como que é essa relação, essa questão da acne nos adolescentes? Hoje a gente tem visto, o início da acne até a partir dos 8 anos, Hum, principalmente em meninas, né, que o desenvolvimento é um pouco mais precoce. E a acne a gente tem vários graus, né, então a gente tem aquele grau 1, que é o cravinho no nariz, é uma pele mais oleosa, que é uma acne totalmente controlada com um skincare adequado, né. E aí tem grau 2, grau 3, grau 4, e aí conforme vai subindo esses graus, é necessário modificar o tratamento. E hoje muito, a gente tem falado muito sobre a segurança do Roacutan, porque antes o Roacutan era um mito, então um grande mito da dermatologia. Ah, porque pode causar depressão, até suicídio tem na bula, que hoje eles vão tirar dessa bula, porque o que mais causa depressão é a autoimagem do sim, adolescente. sim. Então, assim, é muito importante quando o adolescente está com aquela autoimagem afetada pela acne, você buscar tratamento, buscar ajuda e fazer o tratamento adequado. Se o médico falar, ó, o Roacutan é seguro, é isso, a gente vai acompanhar, vai fazer exame de sangue, acredite, se tiver necessidade, é um ótimo tratamento. É a primeira opção? Não. Como eu falei, tem o skincare. Hoje eu utilizo muito probióticos, porque o probiótico ele vai causar um equilíbrio ali na flora intestinal, na flora cutânea, vai ter uma ação anti-inflamatória, vai auxiliar muito no tratamento da acne. Então, diversas opções de tratamento. Alimentação, então a gente sabe, proteína do leite é o pior veneno para acne, excesso de carboidrato e açúcar. Ah, mas eu vou pôr dieta no meu filho? Não é dieta, é uma alimentação equilibrada, uma E que é orientação saudável, né, tirar o saudável. açúcar e o excesso, né, de coisas que prejudicam a saúde não é uma dieta, na Não. verdade é um benefício que você está criando. Exatamente, é uma mudança de Sim, hábito sim. alimentar, é um benefício mesmo. Então, a acne ela começa da orientação do skincare, alimentação e, dependendo do grau, aí os tratamentos, né, que eu citei dois, do probiótico e do Roacutan, mas a gente tem outros tratamentos também. Esse E ficar atento à autoimagem. Não adianta ficar, ah, não quero tratar, não quero dar remédio para o meu filho, e ele se olha no espelho, ele se sente mal, ele está na escola, ele sente que o amigo está olhando, está fazendo bullying. Então, muito importante ver o contexto desse adolescente. Tem adolescente que não está nem aí. Acha lindo ter espinha, e aí a gente tem que também ver a questão de cicatrizes. Tá com espinha, tá formando cicatriz, o ideal também é tratar. entende, tá sempre atento ao adolescente, né, Sim. sempre atento, porque eles acham que são grandes, mas eles ainda, É, né, ainda sim, dependem muito de nós, né? depende.